Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos que estão em suas casas, né? Nesse tempo de coronavírus, né? Nós estamos em nossas casas. Eu estou aqui na minha residência, os irmãos na dos irmãos, e assim nós vamos fazendo esse trabalho que é de Deus, irmãos. Não podemos parar de realizar esta obra. E nós estamos alegres nesta manhã porque fomos escolhidos pelo pastor Cláudio para falar à igreja nesse tempo difícil que estamos vivendo, mas estamos no mês de maio, que é o mês das mães e o mês da família. Domingo passado comemoramos o Dia das Mães e vamos nessa sequência, né, falando sobre a família. A família que está aprisionada em suas casas, né? Estamos já para 2 meses nessa situação, mas o Senhor nosso Deus, irmãos, sabe de todas as coisas. E nós temos que glorificá-lo, mesmo diante da situação que estamos vivendo, que estamos passando. Nós vamos hoje continuar falando sobre a família e vamos pedir aos irmãos para nos acompanhar na leitura da palavra de Deus, 3 versículos que se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, depois Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e em seguida, capítulo 2, versículo 24. 3 versos que nós vamos embasar nesta manhã a palavra de Deus, relacionando-se com a família. Primeiro, Gênesis 1, 28, diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E o versículo 24 de Gênesis 2 diz assim: Portanto, deixará o homem, ou que seja o varão em outras traduções, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Que o Senhor Deus continue nos abençoando a sua palavra a cada dia em nossos corações, para que tenhamos, irmãos, sempre prazer, constantemente prazer de ler, de meditar, de estar sempre ligados à palavra do Senhor. A família é um projeto divino. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, criou, idealizou a família para a felicidade do homem e da mulher. A família foi idealizada e criada por Deus. Ele criou a família antes mesmo de criar, de idealizar a igreja. A família, ela vem primeiro do que a igreja. Deus estabeleceu para o homem pós-pecado, o homem que estava caído, né? Depois da transgressão diante de Deus, da desobediência a Deus, Deus estabeleceu 3 projetos.
para assegurar vivência a esse homem. O primeiro projeto é a família. O segundo projeto, o governo humano. E o terceiro projeto é a igreja. Todos esses três projetos de Deus, fundamental para a sobrevivência humana. A família é o principal projeto, porque é nela que está sustentada os demais projetos. Sem a família, não haveria o Estado ou o governo humano e nem haveria a igreja. Então, os irmãos, observem, né, a importância que é a família. Que coisa impressionante, né? Que Deus, na sua misericórdia, no seu poder, no seu amor, criou esta coisa tão importante para o homem quando ele não merecia. Então, esta é uma prova cabível do grande amor, imensurável amor de Deus. E é nesse sentido, desta preciosidade que é a família, que ela é chamada da célula mãe da humanidade, da sociedade. Em Gênesis 2:18, conforme lemos, está escrito que Deus viu que não era bom que o homem estivesse em solidão e declarou: far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Nesta decisão de Deus surgiu o casamento. O casamento é exatamente dentro desta decisão de Deus. Da solidão de Adão surgiu então, né, o casamento. O casamento veio exatamente da solidão do homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, já lido, a Bíblia revela a intenção de Deus não apenas no casamento, mas também na família, quando declara: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Aí está a decisão de Deus no prolongamento da família. E em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o nosso Deus deixa bem claro, né, a ideia da continuidade, do crescimento da família. Quando declara que o homem deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso Deus estava dando assim o prosseguimento para que não ficasse em uma família só, na família de Adão, mas que as famílias fossem se organizando e surgindo. Então é o prolongamento da família. Deus ama, irmãos, consideravelmente a família. Como ficamos impressionados, nós que conhecemos a palavra de Deus, quando lemos na palavra todos os movimentos de Deus, todos os milagres de Deus, todas as batalhas de Deus, todas as vitórias de Deus, revelação de Deus, tinha como objetivo proteger, preservar e amparar a família. Não devemos ter dúvida
que o nosso Deus cuida e ama consideravelmente a minha família, a sua família e a nossa família. O nosso Deus, irmãos, ele é infinitamente poderoso para gerenciar todo esse contexto de família, da família. Vemos que desde que foi criada, idealizada por Deus, a família tem sido perseguida, tem sido, o diabo tem procurado destruir consideravelmente a família, mas Deus que ama a família, Deus que protege a família, Deus está sempre ali, cuidando da família. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, nós vemos uma palavra de apreciação de Deus, de apreço de Deus à família de Noé. Deus diz para Noé: entra, Noé, você e toda a sua família nesta arca. Os irmãos conhecem a história da arca, porque tenho visto que você, Noé, é um homem justo diante dessa geração que você vive. Então, os irmãos, veja a apreciação de Deus para com a família de Noé, preservando assim a família de Noé daquele terrível mal que aconteceu. A sua família, irmãos, a minha família também é amparada assim por Deus. Deus tem esta visão para com a nossa família, não só com a família de Noé, mas teve também com a de Abraão. Em Gênesis 15, 4, Deus disse para a família de Abraão: vou te dar um filho. Chega para Abraão e para Sara, que era sua esposa, que constituía a família, e diz que vai dar um filho. Em Gênesis 12, 3, Deus diz para eles: em ti farei abençoada todas as famílias da terra, através de ti. E em Gênesis 46, versículo 3, Deus confirma esta mesma promessa ao neto, de Abraão, Jacó, quando diz assim que ele será pai de uma grande nação. Então, os irmãos, veja estas propostas de Deus em amparar, em dar continuidade à família, porque Deus tinha uma visão toda especial para esta família. Deus tem plano para a sua família, irmãos, para a minha família, para a nossa família de um modo geral. Podemos perceber que a nossa família já constava, a minha família, a sua família, já constava no plano de Deus desde Abraão. Então, os irmãos, vejam que a visão de Deus para a família, as providências de Deus para com a família, é só bênção, irmãos, é bênção pura. Vale a pena eu, você e o amigo que está nos ouvindo investir na família. No Novo Testamento não é diferente. Deus continua a preservar e abençoar também a família, amando consideravelmente a família, como no Velho Testamento. Quando chega no Novo Testamento, a visão de Deus não muda, ela continua na orientação da família, né? Ele chega para Isabel e Zacarias e diz que eles iriam ter um filho que anunciaria a vinda do Messias. Irmãos, veja que sempre
as coisas importantes de Deus, ele vai diretamente na família. Quando Deus quer dirigir alguma coisa, quando quer criar alguma coisa, proceder de alguma maneira diante da humanidade, Deus levanta, suscita alguém que está ligado à família. E a esse casal que também não tinha filhos, Deus chega e os abençoa com um filho, que foi João o Batista, e Deus diz assim, que ele seria o anunciador da vinda do Messias. Para José e Maria, Deus chega e declara a eles que eles teriam também um filho, e esse filho seria o Salvador da humanidade. Então, os irmãos, veja a proposta de Deus. A salvação, a minha salvação, a sua salvação, veio exatamente, irmãos, através da família. Deus tinha todo o poder de criar um outro argumento, um outro sentido, uma outra visão de buscar o Salvador. Mas Deus usou exatamente a família para que o Salvador viesse. E assim, irmãos, cada família da terra está sob um plano divino. A sua família, a minha família, não é uma exceção. Quando os meus filhos eram pequenos, eu chegava do trabalho, via aqueles o menino e as meninas, e eu jamais, irmãos, eu percebia, sabia, eu tinha ideia do que eles seria, o que Deus ia fazer com eles no futuro. E agora eu vejo a bênção que Deus destinou a cada um deles. Coisas maravilhosas que Deus fez na minha família, e com certeza os irmãos que estão me ouvindo também estão tendo esse privilégio de aguçar a mente, ir lá atrás e perceber o que Deus fez na sua família. Então, Deus trabalha assim, continua amparando, cuidando extraordinariamente das nossas famílias. Não devemos, irmãos, pensar em nossa família como uma aventura na terra, porque uma aventura não tem roteiro, não tem previsão, não tem planos. E como eu já falei o meu testemunho, né, dos meus filhos, e os irmãos estão pensando no testemunho dos filhos de vocês, né? Quantas famílias eu conheço que Deus trabalhou de uma maneira maravilhosa, né? E hoje são pessoas que estão na igreja louvando a Deus, né? Cada um fazendo a sua parte, porque Deus tem esse plano de Deus, não é plano humano, maravilhoso para a nossa família. Sua família e a minha família é uma obra divina, irmãos. Creia nisso. Não é coisa da terra, não é coisa puramente humana, é uma mistura de humano e espiritual. Nossa família é coisa divina, vem de Deus. Creia nisso, irmãos. O objetivo da parte de Deus, uma riqueza, Deus tem uma riqueza maravilhosa para a nossa família, debaixo do meu teto, da minha casa, lá na sua casa, irmãos, tem esta coisa maravilhosa que é a família. Por isso que nós devemos dar valor, devemos bendizer o nosso Deus, orar constantemente pela nossa família, para que Deus possa continuar preservando, abençoando até o último dia da nossa existência. Deus tem controle total
sobre todos os caminhos da nossa família. Podemos observar no Salmo 139, versículo 16, tem uma explicação tremenda sobre isso. Ter a consciência de que Deus tem domínio pleno sobre os caminhos por onde nossa família vai passar, nos encoraja consideravelmente para que possamos continuar assim, honrando e bendizendo o nosso Deus pela nossa família. É preciso consagrar, irmãos, constantemente a família através da oração, dedicação e assim tudo isso para a glória do nosso Deus. Não andar ansioso, quanto ao futuro da família, porque ela é uma criação de Deus. E o nosso Deus, na sua infinita graça, misericórdia e poder, tem planos maravilhosos para a sua família. Eu vejo na minha igreja, as crianças já bem pequenas fazendo a obra de Deus, e eu fico pensando, as maravilhas que Deus tem para aqueles pequenos. Eu vejo o pastor orientando, orando todos os domingos por eles, e eu fico maravilhado porque eu sei, baseado na palavra de Deus, baseado na experiência da minha família, eu sei que Deus tem ali coisas preciosas para aqueles pequenos que nós observamos ali na igreja. Um grande exemplo na Bíblia, que a Bíblia nos dá, é o da família de Lázaro. Já para encerrar a nossa palavra, a família de Lázaro. Jesus sempre que ia a Betânia, se hospedava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Lucas 10, 38 e 39. Nesta primeira visita, Jesus estava sentado na casa dessa família, ensinando sobre o reino de Deus. Em uma outra ocasião, João 12, de 1 a 3, Jesus estava à mesa, jantando com essa família. E em uma terceira visita, João 11, 43, 44, Jesus voltou à casa, a essa família, para ressuscitar Lázaro, que havia morrido. Observe, 3 ocasiões que Jesus visitou aquela família. Em cada uma dessas ocasiões, Jesus abençoou aquela família. A primeira visita com o ensino. A segunda visita com a comunhão. E a terceira visita com o socorro. Jesus socorreu aquela família em um momento de dor, quando estavam sofrendo com a perda do irmão querido, Lázaro. Jesus ressuscitou a Lázaro. O que isso tem a ver com cada um de nós? É que a providência de Deus, irmãos, está hoje em Jesus. Assim como Jesus cuidou daquela família, Ele cuida da minha e cuida da sua família, irmão. Hoje, a condição divina está em Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, pelos irmãos do passado, hoje fala pelo Filho, por Jesus. Então, a consideração divina, a bênção divina de Deus à família hoje
vem assim através de Jesus. Assim como Jesus abençoou grandemente essa família, Jesus continua propenso, aberto, querendo abençoar cada vez mais a sua família e a minha família. Que Deus abençoe, irmãos, e faça com que nós tenhamos esta primazia pela família, esta consideração pela família, e continuemos honrando e bendizendo o nosso Deus, que é o que endereçou, projetou a família para nós. Que Deus abençoe.